senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast, um episódio pra lá de especial, porque é ano novo, né? 2026, um feliz 2026 para você que tá chegando, e claro, aqui o apresentador Danilo Santos e ao meu lado o jornalista Bruno Rodrigues, mais um ano juntos, Bruno. Prazer imenso, meu amigo querido Danilo, mais uma jornada agora de podcast para a gente trazer, né, informação, serviço e tirar muitas dúvidas. Para a gente começar o ano, né, Dan, vou falar sobre algo muito importante, que é saúde. E janeirão, né, nós temos campanhas voltadas aí, né, para cuidar da saúde da gente. E uma delas é o combate a essa questão da hanseníase, que tem a cor roxa. Janeiro roxo, a gente vai entender tudo isso. E para falar, né, sobre todas essas questões, nós temos aqui os especialistas que atuam na rede municipal, né, na saúde pública de Sorocaba, que é a doutora Maria Beatriz, médica, dermatologista, Fernanda Boesco, que é nossa enfermeira também. E, meninas, bem-vindas. Eu vou começar com vocês aqui, daí vocês decidem quem vai se apresentar primeiro. Primeiro, falar um pouquinho sobre vocês, tempo de prefeitura, quais serviços que vocês já prestaram e um pouquinho da contribuição que vocês têm com essa questão, né? Especificamente, principalmente do Janeiro Roxo. Bem-vindas. Obrigada. Bom, você já falou que meu nome é Fernanda, né? Eu trabalho na prefeitura há 17 anos e por conta de 17 anos a gente já passou aí por várias atividades, né? Desde urgência e emergência, SAMU, e passamos por gestão, e hoje eu estou na Policlínica no ambulatório de hanseníase. Então a gente tem o objetivo ali de fazer as atividades preventivas, o tratamento, né? A parte de capacitação das equipes da atenção básica, e toda a parte de diagnóstico é feita pela minha colega aqui, a doutora Maria Beatriz. Perfeita. Eu sou a doutora Maria Beatriz, eu sou médica dermatologista e gastroenterologista e atuo no Programa Municipal de Controle de hanseníase, que fica na Policlínica Municipal de Sorocaba. Eu atuo lá no ambulatório há fazer 5 anos que eu estou lá, e a gente faz atendimento de toda a população de Sorocaba. Perfeito. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, esse bate-papo educativo, informativo, né? A gente quer saber a importância da campanha e falar um pouquinho sobre a doença da hanseníase, para explicar para as pessoas, né, o que é exatamente e o que a gente vai combater aí com informações e também saber a questão de tratamento e tudo mais. Sim, tá? O Janeiro Roxo, né, é o mês de conscientização sobre a hanseníase. Então a gente quer expandir esse conhecimento, né, divulgar as informações sobre o que é hanseníase, sobre os sintomas e os sinais que as pessoas podem estar tendo e muitas vezes nem sabem o que pode ser, né? E sensibilizar também os profissionais de saúde para fazerem um diagnóstico precoce. A gente está falando de uma doença milenar. É uma doença que, tipo assim, muitas pessoas só escutaram falar com outro nome, que era lepra, né? E no Brasil mudou-se essa nomenclatura para hanseníase para tentar uma redução aí do estigma que a gente tem contra a doença, né? Quando se falava em pessoa doente de lepra, lá nos primórdios a gente não tinha tratamento e nem cura da doença. Então as consequências, as deformidades que essas pessoas viriam a ter eram muito graves. Então o afastamento pela falta do conhecimento da doença era grande. Então existia-se o isolamento social. Isso aqui no Brasil a gente ficou até 1962, mas no estado de São Paulo perdurou até 1986, né? Então muito recente. Nós temos colônia ainda não ativas mais, mas ainda com tem algumas funções, porque ainda tem algumas pessoas morando lá de forma voluntária, próximas aqui de Sorocaba. Uma é a Irapitiri. São chamados leprosários, é isso, seguramente? Exato, exatamente. Nas colônias, né, ou leprosários. E hoje elas não têm essa função mais do isolamento social, né? Antigamente se fazia isolamento compulsório, ou seja, uma pessoa com diagnóstico ela era retirada da família e era encaminhada para lá. E além disso, ela não é encaminhada pela proximidade. Sorocaba, você vai para aqui, né? E você é encaminhado para onde tiver lugar. Onde tivesse Nossa, espaço de Brasil viajar. todo, né? E quando termina, né, foi essa compulsória, para onde as pessoas iam, né? Já não tinha mais família, não tinha mais vínculos sociais que não fossem dentro desses leprosários, dentro desses ambientes, né? Então, por isso que a gente ainda vê essa proximidade. E quando é que houve de fato, a descoberta da cura, que daí de fato, vamos dizer, não sei se no Brasil, fora do Brasil, onde foi que
ouve isso, que nós vemos, para mim até um caso de surpresa, 1986, né? Então é algo que é muito, muito recente. Isso, então a gente está falando de uma doença que ela atinge o mundo todo. O Brasil está em segundo lugar em número de casos, né? Então a gente é um ranking que a gente não gostaria de estar. Sim. Só que nós, como a gente trabalha com isso, a gente olha com outros olhos, né? A gente que é uma doença subnotificada, ou seja, o Brasil está bem porque está notificando, né? Enxerga as doenças aqui dentro do Brasil. Apesar de ser uma subnotificação, a gente está enxergando que existe a doença. Certo. Nós moramos em uma área considerada área endêmica por conta dessa proximidade que a doutora Maria Beatriz falou, que as pessoas saíam de dentro da colônia e iam para fora, né? As medicações começaram em 1960 a surgir, as sulfonas, né? Para os tratamentos em si. Isso no tratamento. Então, o tratamento que temos atualmente. Isso. O tratamento atual que trouxe a cura da infecção, ela tem 40 anos. Né? Então, é recente, né? O tratamento que trouxe a cura. Por isso, esse medo que as pessoas têm quando a gente fala que alguém fechou um diagnóstico de hanseníase. Então, mas a gente tem que ter na cabeça que é uma doença super tranquila no sentido de contato, não é fácil de adquirir, uma população muito pequena, né, que vai ser contaminada por essa doença, os fatores a doutora vai explicar. Para a pessoa se contaminar com a doença, ela precisa, a transmissão é via aérea respiratória, pelas gotículas da respiração. Mas precisa de um convívio íntimo e alongado, de pelo menos 5 anos. Uau! Isso para você conseguir se contaminar. E a gente considera que 90% da população já tem imunidade natural, não vai se contaminar de jeito nenhum. Mas 10% pode se contaminar. Então, ele precisaria desses 5 anos de contato. E depois que eu manifestar a doença, vai ainda mais uns 5, 10 anos. Então, a doença é muito lenta. Quando a gente faz um diagnóstico numa idade adulta, muitas vezes eles confundiam lá no fácil. Através de um avô, de uma tia, que às vezes nem está aqui e nem sabia na época que poderia estar com a doença da nascimento. Mas como que é a contaminação da primeira pessoa? Porque aqui é via aérea. Minha galera é respiratória. A Tá. primeira pessoa deve ser antes de Cristo. Entendi. Né? Então, O primeiro foi considerado de 3.000 antes de Cristo. Então, os primeiros casos que chegaram no Brasil chegaram pelo porto do Rio de Janeiro. Mas- né? E aí, tipo assim, foi se disseminando. Como é uma doença silenciosa, né, lenta, o bacilo dela demora 14 a 16 dias para se multiplicar uma única vez, né? Então, o que acontece? Você pode estar adoecido, você está com a hanseníase, mas não apresenta nenhum sintoma. No momento que você tem uma baixa da sua imunidade, em algum momento da sua vida, por algum motivo, ele começa a aparecer alguns sintomas. E aí os sintomas, às vezes, vai se manifestar. Mas pensa só, né? A gente estava falando, né? Faz 40 anos, né? Que tem cabos, leprosários, né? Você começou a ter sintoma. Você já tem toda essa bagagem que na sua família, o pessoal foi isolado. Né? Então ainda tinha aquilo de, não vou falar. E eu mesmo, na época, né? Eu vi meu tio saindo de casa isolado. Né? Então por isso que, você sabe, da onde que veio, o que ainda tem, né? Então a gente fala disso, que é preciso a gente avaliar, a gente chama de contato. Quem mora no mesmo ambiente, quem tem esse contato de prolongado. A partir do momento que a gente fala de diagnóstico, a gente convida os familiares e quem mora com isso em residência para vir até o ambulatório que a gente está fazendo aqui. A gente quer fazer o tratamento quanto antes. Para a pessoa não ficar com sequela e já interromper essa cadeia de transmissão. Entendi. É o que a gente Não, é que é uma curiosidade assim, né? Que é uma doença milenar. Mas bom, será que foi a primeira, né? Foi uma planta, foi um animal, foi o que foi um ar? Então isso, não sabe como foi a primeira, né? Primeiro, no início da doença, no mundo... Qual foi o motivo que motivou essa primeira? Isso, uma bactéria. Viu? Hoje é difícil o diagnóstico, né? O diagnóstico é muito complexo, ele é puramente clínico, ou seja, é o olhar do profissional naquele paciente de acordo com os sintomas que ele está apresentando. Não tem um exame, eu acho que diga assim, tem ou não tem. Os exames são complementares, vão auxiliar no diagnóstico. Certo. Então, às vezes a pessoa chega apavorada para nós lá, porque ela viu que alguém da família tinha, e ela quer fazer um exame que mostre para ela que se ela tem ou não. Não vai ter. O exame é um conjunto de coisas. É o exame físico, a gente faz o exame da pele, o exame dermatológico, a gente faz o exame nos nervos, através de palpação, de teste de sensibilidade, a gente faz um mapeamento sensitivo e a gente pega esses exames complementares. Alguns deles são feitos no próprio programa, no ambulatório, e são outros que a gente complementa para a gente fechar esse diagnóstico.
Mas um dia a gente quer que as pessoas saibam, né, é que tem tratamento e nem fura. E tratamento vai depender da pessoa tomar as doses adequadas do tempo adequado. Certo. Interromper o tratamento, seja por medo, seja por achar que vai ter preconceito, estigma, né? Fazer o tratamento até o final. Para ele não ter sequelas e ter uma qualidade de vida muito Tem melhor. uma questão que eu diria que é até cultural, né? A pessoa começa a fazer um tratamento ali, já tô bem. Falta ainda 2 semanas, sei lá, para terminar. Ah, já tô bem, nem espera. Não, ele precisa concluir, A né? gente faz isso com gripe, né? Exatamente. Vamos 2 dias para melhor. Eu nunca fiz isso, eu já ouvi falar que fazem. A gente fala de antibióticos em 5 dias. Você vai ter que tomar um antibiótico em 5 dias. No terceiro dia, tá melhor, começou a fazer o efeito do antibiótico, ele tá começando a fazer o efeito, mas já se sentir melhor, ele para. Hanseníase, o tratamento básico dele, são 12 meses, os multibacilares que a gente fala. Então, são 12 meses tomando medicamento todos os dias. São antibióticos que ele vai tomar diariamente durante 12 meses. Esses medicamentos são todos fornecidos pelo Ministério da Saúde. Ele não tem custo para o paciente. Então, ele não precisa ter medo. Não vou lá nem fazer o diagnóstico porque eu não vou conseguir me tratar porque eu estou sem dinheiro. A gente fornece todas as medicações lá no ambulatório. Sim, a medicação gratuita, né, fornecida pelo SUS. Então não tem essa praticidade de você conseguir iniciar e terminar o programa. Mas para a gente especificar bem a questão do fluxo, no primeiro momento você quer procurar, né? Tem essa desconfiança, né? Que a gente fala, vamos investigar. O primeiro lugar que ela vai é o OBS ou chega na policlínica e porta aberta. Então, isso é importante explicar para você tirar essa dúvida. Então, a gente fala que a hanseníase é uma doença de idade básica. Então, se desconfiou, né? A gente não falou muito dos sintomas, a gente vai falar. Exatamente. Mas desconfiou, vai na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lá vai passar por uma avaliação e vai se encaminhar para a policlínica. É isso, daí vai para um atendimento mais especializado, detalhado. Então. Isso. As unidades, elas recebem capacitação todos os anos. Então, tem muitos profissionais da atenção básica que já sabem fazer diagnóstico. Mas mesmo assim, nós somos uma unidade de referência para eles. Mas se por um acaso acontecer do paciente passou no serviço particular, por exemplo, porque hanseníase não se trata no serviço particular, porque a medicação não tem a venda, né? Ela tem que ser lá pelo SUS. Ele passou no consultório particular e o médico também desconfiou, além da atenção básica que encaminha pra gente, o paciente, o médico do serviço particular pode fazer uma cartinha, encaminha lá, ele procura lá a policlínica, a gente conversa com ele, se ele não tiver cadastro, ele vai ser encaminhado para a atenção básica para fazer esse cadastro, ou ele pode ir direto na atenção básica também. Então, não é porque ele não tem lá o acesso dele na atenção básica, ele faz uso do particular, que ele não vai ter a assistência necessária para tratar a hanseníase. Sim, e é interessante, né, Fernanda, te comentar que a gente está representando a equipe de lá, né, que é a equipe de um programa de controle municipal de hanseníase. Então, ele é composto, né, por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, tem fisioterapeuta, tem psicóloga, tem assistente social, então tem ambulatórios de feridas, é uma equipe grande, né? Que a gente... Não é uma doença fácil de tratar, então a gente precisa dessa equipe. E a gente vai estar junto com o paciente, a gente vai estar ali no início, lá todos os dias ali junto, se ele precisar de alguma coisa. Sim. Certo? Olha aí, você que está nos ouvindo, né? Só o fato de você saber por essas informações aqui, talvez, medo, vou começar o tratamento, mas vou parar porque não sei se vou ter condições, né? Quer dizer, não vou nem dar início, porque não sei se vou ter condições de pagar e tal. Você não vai ter custo nenhum, até você que é da rede particular, né? Vai ser direcionada para o público, porque isso vem do SUS, todo tratamento para você. Então, só essa informação já vale a inscrição, não é? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de deixar o joinha e compartilhar. Eu sei que vocês que participam compartilham muito, ajudando a gente a levar a informação, mas essa informação é essencial, é saúde, então encaminha para o máximo de pessoas que você puder levando essa informação, tá? Doutora, a gente falou um pouco sobre os sintomas, né? Como que é o sintoma? Como é que a pessoa começa a perceber algo? Eu sei ter conhecimento. Como é que Como funciona? desconfiar, né? Como você achar que talvez você possa estar doente. Hanseníase é causada por uma bactéria, que essa bactéria ela tem predileção, ela gosta de pegar tanto a pele quanto o bate de nervo. Quando ela pega a pele, pode ter algumas manchas esganiçadas, manchas avermelhadas, que normalmente perde a sensibilidade. Então vai ter diferença no toque, vai ter diferença em temperatura, tá? Ela fica mais amortecida, fica meio dormente, aquela região também.
Quando pega nervo, pode dar dor, cãibra, formigamento, sensação de choque, de agulhada. Então, são esses dois tipos de sintomas que pode dar. Não é só pele e nem é só nervo. A gente fala que muitas vezes começa pelo nervo, mas é aquela coisinha que a gente passa desapercebido, tá? Tá ficando meio dormente meu dedo, não sei o que era, deve ser coisa da minha cabeça, né? E acaba sendo uns dos sintomas iniciais. Roberto, a questão dessa investigação inicial, que você vai para o OBS e tal, e tem depois esse encaminhamento, é uma coisa que você conta com a família, porque muitas das demandas que a gente recebe, né, não tem um acompanhante, é uma coisa mais individualizada, uma coisa mais... E nesse caso, como que é a participação da família junto com o tratamento e com essa questão de conscientização e também o cuidado depois, né? Pra não largar, pra não deixar na hora do caminho, né? A gente fala, desde 2022 existe uma lei sobre o sigilo, né, da doença. Então a pessoa tem o direito ao sigilo. Mas quando ela vai e faz o diagnóstico, a gente faz esse trabalho de conscientização de que o tratamento não é um tratamento unitário, só dela. A gente tem que tratar o círculo familiar dessa pessoa, porque senão ela vai tratar, vai ter uma cura da infecção em 12 meses e ela vai reinfectar se tiver algum sujeito na casa ainda contaminado. Tá? Então vai ficar retratando a doença se ela não contar. A gente sempre conversa com a pessoa, sensibiliza ela, para quando ela voltar para casa, se ela vai contar para a família, se ela já faz o convite, a gente já entrega para ela os agendamentos dos familiares, para que eles venham até a unidade para também ser investigados, para a gente fazer o tratamento conjunto se for necessário. A maioria das vezes, gente, é um indivíduo dentro da casa. Poucas vezes a gente encontra, né, doutora, mais de um indivíduo adoecido dentro da mesma residência. Então, não é uma coisa, porque eu convivi com meu pai doente, né, tratou, que todo mundo na casa vai também desenvolver a doença, tá? Então, não é todas as pessoas. Como a doutora falou, 10% só dessa população que tem contato, né, com o bacilo vai adoecer, né, vai desenvolver ali a doença. Mas a família é o porto seguro de todos nós, né? Então, é eles que fazem esse aporte aí pra gente conseguir seguir em 12 meses de tratamento. Tratou 12 meses, ele ainda vai voltar no ambulatório uma vez por ano durante 5 anos para fazer o acompanhamento. Tá? Então ele fica da nossa família. E no geral a gente não precisa falar de estadística, não? Exato. Mas mentalmente, assim, pelo que vocês já acompanharam, há uma contribuição ou ainda vocês percebem alguma resistência ali, vai? Tem dos dois, a gente verifica todos os dias as duas coisas. Tá. Tá? Por isso é importante esse trabalho de comentar. Aquele vô que tipo, a família não quer mais que veja o neto porque não conhece, daí a gente convida a família para ir até lá para que a gente esclareça as formas de contágio, se existe risco ou não dos netos estarem convivendo com o avô, que não existe risco, né? Mas eles não se pega no beijo, não se pega no abraço, não se pega no colo, no talher, no aperto de mão. Então a convivência da pessoa com uma pessoa que tem tratamento de hanseníase, ele é normal, ele não tem nenhum tipo de... Não precisa fazer nenhum tipo de afastamento, isolamento. Que começa a tratar, né, que já acessa a transmissão. Então não precisa afastar do trabalho, não precisa afastar do ambiente social, do ambiente familiar. A gente vê que realmente, quando tem uma família ali envolvida, mais direito, né, o paciente consegue fazer o tratamento mais adequado. Então, interessante essa fala sua. Começou o tratamento, cessa a possível transmissão. Então, no caso, por exemplo, descobriu que algum indivíduo da família tem, os demais que forem até a policlínica para ser orientado, eles não precisam tomar algum tipo de medicamento para reforçar a imunidade, alguma coisa assim? Não tem isso? Não, a gente vai fazer a investigação. Se ele estiver adoecido, ele vai tratar. E se não, a gente vai continuar acompanhando ele, mesmo ele não tendo nenhum sintoma, junto com o paciente em tratamento durante 5 anos, porque durante esse período de tempo pode acontecer de aparecer ainda que era a doença adormecidinha ali, né? A gente ainda vai acompanhar esse indivíduo sadio durante 5 anos, mas sem uso de nenhuma medicação preventiva, por exemplo. Eu fiquei curioso da identificação da bactéria. Por meio de X, um exame de sangue, como que você descobre que o danadinho para ali? Então, hoje existe vários estudos tentando localizar essa bactéria, mas uma bactéria para virar duas leva 14 dias. Então é muito difícil cultivar essa bactéria através de um exame mais prático, de fazer um exame de sangue, né? Existe um exame chamado baciloscopia, que é feito com o Biblioteca Municipal, o Besulto e faz um raspado na orelha através de um microcorte, nas orelhas e nos cotovelos para ver se encontra a bactéria da hanseníase. É um dos exames que a gente tem.
Normalmente, esse exame só vem positivo nos casos mais avançados, para as pessoas que já têm muita bactéria, tá? Mas é um dos exames que a gente tem. Para os contatos, a gente tem agora, liberado pelo SUS, o teste rápido. O que é o teste rápido? Ele vai fazer uma triagem para a gente, para tentar identificar esses 10% que tem mais facilidade em adoecer. Aí é um teste rápido feito através de uma cultura no dedo e uma gotinha de sangue. Colocando na plaquinha com o teste de Covid, tá? Outros exames que a gente tem disponível, a gente pode fazer biópsia de pele. Então, a gente tem a mancha na pele, a gente faz a biópsia, faz uma anestesia, tira o pedacinho da pele e manda para o laboratório, e o laboratório muitas vezes consegue localizar ou a bactéria ou achar os tipos dela. Certo. Exames de imagem, a gente pode fazer ultrassom, os deles. Olha que completo, legal, né? Que várias formas de investigar, né? Tem vários exames, então por isso que a gente fala que são exames auxiliares. Né? Gostei dele aqui, tá tudo ok, ele E acho que um dos mais, um exame que é totalmente clínico, né, que é o que a gente mais baseia lá, é a avaliação neurológica simplificada, que é através a gente vai verificar com filamentos, né? Se a pessoa tem a sensação de toque nas mãos ou nos pés, vai ver fechamento ocular, uma série de avaliações que são feitas, né? Mas não são nada invasivos, não vai tirar pedaço, não vai tirar sangue da pessoa, é indolor o exame, né? E é feito pela nossa fisioterapeuta Natália. E aí, com esse exame, é feita uma palpação dos nervos, né? E se esse nervo ele é acometido, normalmente ele tem um espessamento. Ele vai estar um pouquinho mais espessado. Então, também é identificado por ali. Porque, às vezes, a baciloscopia, que é o exame que a doutora falou que às vezes vem positivo, ele vem negativo. Todos os exames que a gente faz vem negativo, mas o paciente tem um espessamento de nervo, tem uma perda ali de sensibilidade, e isso já fecha um diagnóstico do paciente. Não precisa necessariamente um desses exames mais tecnológico e positivo, né? Certo. Na medicina a gente fala que a clínica é soberana, né? O que significa? A gente fazendo exame clínico do paciente, exame bem detalhado, não é um exame de 5 minutos aqui, né? É distância que eu tô de vocês, é um exame mesmo, né? Então a gente consegue muitas vezes fechar esse diagnóstico. Bacana. Diante do que a gente falou aqui, da conscientização, de repente, da família e tal, como o Bruno, né, perguntou a respeito de algum tipo de resistência, e vocês disseram que tem tanto a resistência quanto aqueles que se permitem ser tratados, né? Como é feito esse trabalho de conscientização de vocês para não só os familiares, mas ir além? Vocês enfrentam muita barreira? Como é que é para falar sobre isso e chegar até o munícipe para levar a informação correta, para acabar com esse estigma, o medo que existe a respeito da hanseníase? Sim. Claro que janeiro, né, era um mês dedicado a isso, né, conscientização da população, para a gente poder fazer esse diagnóstico precoce, mas existe o ano inteiro, né? Nós falamos que hanseníase para nós é de janeiro a janeiro, né? A gente não fala que é só o janeiro. E a gente faz assim, durante o ano todo a gente faz. Panfletagem, a gente sai nas ruas fazendo explicação no CIAGESP, no centro da cidade, vocês vão ver os roxinhos por aí, somos nós, para ser melhor ali, com viseira, né, tentando fazer essa parte mais com a população, e a gente faz muito o trabalho de orientação para atenção básica, com os agentes comunitários que são nossos parceiros, né, então, tipo, as unidades essenciais, as unidades básicas que têm agentes comunitários, eles aplicam todos os anos um questionário chamado questionário de suspeição de hanseníase, onde tem 14 questões lá, e em cima dessas questões a gente trabalha lá no ambulatório, e a gente faz o levantamento das pessoas que têm uma suspeita maior aí da hanseníase, para a gente fazer convocar essas pessoas para vir para uma consulta, né? Então, essa atividade de estar fazendo orientação para médicos, enfermeiros, agentes comunitários, técnicos de enfermagem que estão trabalhando lá na ponta é o essencial, porque ainda a gente encontra muitos profissionais da área da saúde que dizem que a hanseníase não existe mais. Meu Deus. Né? E é mais comum do que a gente imagina. Sim, né? Inclusive, as aulas, né, que vão ser disponibilizadas às profissionais de saúde, né? As unidades básicas de saúde, cada uma delas faz, também está a sua atividade para conscientização. E que o ano inteiro a gente está ali, né, disponível, né, e fazendo essa comunicação, tanto entre os profissionais de saúde quanto nossa. Né, esse trabalho dos agentes comunitários de saúde é fundamental para a questão da comunidade, né, das periferias, que às vezes até
não têm o costume de ir, né, pro posto de saúde ali, e acabam recebendo, entre aspas, carinhosamente, um puxão de orelha ali para estar se cuidando da família e recebendo essa informação. Então, eu acho que é importante ter a campanha, mas essa ação contínua e, inclusive, de atualização dos profissionais, porque é ciência, né? Saúde, estudo e pesquisa continua sempre, né? Na trajetória de vocês, vocês conseguiram acompanhar em tempo real, de uma maneira contemporânea, assim? Recebemos uma atualização aqui, isso é importante, vamos aplicar a partir de agora? Ou não, desde então, vocês já pegaram algo que já estava em contínuo e ainda não teve nenhuma alteração? Não, todos os dias a gente modifica alguma coisa. Tá vendo? Todo dia dá uma otimizadinha aqui. A doutora Maria Bélica está terminando agora o mestrado dela em saúde pública, focado nessa área de hanseníase, ela está começando. Então, engatando aí nas pesquisas na área de... O mestrado é de saúde pública, mas o nosso foco é a Gente, olha a qualificação das nossas profissionais. E a gente, se nós vivemos... A Aline, nossa fisioterapeuta, também já era... Já tinha mestrado nessa área, né? Focado em hanseníase. Então, assim, o grupo ali é um grupo bem gostoso de trabalhar, sim. Porque tá todo mundo no mesmo caminho, sabe? A gente procurando sempre inovação, a gente vai atrás do que tá tendo de mais recente, procurando fazer a buscativa dos casos, né? A gente não fica lá sentadinho esperando acontecer de alguém viu na televisão. A gente tá tentando... E nessa cadeia de entendimento, elas se qualificando desse jeito, fazendo a formação para os nossos profissionais, que vão para a ponta, quem ganha é o munícipe, a população, é o cidadão final ali que está recebendo informações com atualizações, com estudos diários, com essa pesquisa, com essas rodas de conversa que vocês têm para ir otimizando, né, e qualificando, aprimorando. Acho que aprimorar é a palavra melhor para essa questão do tratamento, do cuidado e da prevenção, né? Como é que o munícipe, aquele que está nos assistindo ali, que são milhões, é uma... A internet, ela não dá para controlar. Internacional e tudo mais, né? Como é que o munícipe pode ajudar, né, na conscientização? Como é que ele deve fazer? Recebeu a informação, guarda ali essa informação, não fala para ninguém? Ou o que ele pode fazer para ajudar aí os profissionais de saúde a inverizar ainda mais nessas informações? Olha, por favor, não vão uns milhões todos de uma vez. Isso. Vamos aos poucos, Aos poucos. Mas, assim, o ambulatório está aberto para toda a população, pode estar ligando para a gente, pode tirar qualquer dúvida. A gente sempre faz, tipo assim, não é porque ele não passou na unidade básica e ele foi lá na policlínica que ele vai sair de mãos vazias. Ele vai falar com a gente vai fazer o acolhimento dessa pessoa e vai fazer a orientação. Quem está em casa já conhece os sinais e sintomas, pode estar procurando a unidade básica. Viu o vizinho que fez uma queixa e ele lembrou que a gente está morando numa área considerada endêmica da doença, já foi no ortopedista, já foi no reumatologista, já viu vários profissionais e não conseguiu encontrar ali o seu diagnóstico e tem uma relação, procura a unidade básica para a gente fazer a investigação, para ver se não é a hanseníase. Só para a gente lembrar da suspeita, doutor, então é perda de sensibilidade na pele e tem um outro que você falou? Quando pega mais pele, pode ter algumas manchas esbranquiçadas ou avermelhadas e tem perda de sensibilidade, certo, né? Que você mostrou isso, tá falando outro. E pode atingir nervo. Tá. Então, os nervos periféricos, eles gostam mais, são nervos que ficam aqui, cotovelo, são nervos também aqui perto do joelho, então no membro superior e membros inferiores. E aí o que ele faz? Ele dá uma... pode dar puxada, pode dar sensação de formigamento, cãibra, agulhada. Então, essa informação é fundamental, gente. Prestem atenção. Então, ou é a perda de sensibilidade da pele com as manchinhas, ou então esses repuxos nessas áreas que a doutora falou. Então, começou a tentar, agora você tem essa informação, prestou atenção, né? Já pode buscar, né, essa primeira investigação na UBS. Né? Porque o que a gente quer, né? Fazer o diagnóstico precoce. Por que fazer esse diagnóstico precoce, né? A gente trabalhar mais. Igual é por isso, né? Porque se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente quebra a cadeia de transmissão e dá mais qualidade de vida para o paciente. Se não buscar atendimento, ele vai ficar com algumas sequelas. Às vezes fica com essa mão que acaba ficando com perda de sensibilidade, acaba apertando. Às vezes fica com o dedinho mais torto. Então ele vai ter algumas sequelas. Se a gente olhar a internet, ela é um mundo, né? Você acessou,
boas informações e informações horrendas também. O que a gente sempre fala para os nossos pacientes que estão iniciando a investigação, a maioria já chega com o seu próprio diagnóstico, de todos os lugares, né? Quem aqui já não consultou lá, né? Qual remedinho tomar para dor em tal lugar, né? E aí o que a gente fala? Cuidado com as investigações sobre hanseníase na internet. Vai vir fotos horrendas, né? De casos de pessoas que era muito lá do passado, quando não se tinha um tratamento eficaz. Então, tipo, as pessoas que demoraram muito tempo para procurar um recurso e acabou gerando o que a doutora está falando das sevelas, que são essas malformações, né? Acabam ficando com o rosto deformado, com as mãos deformadas, com dificuldade de mobilidade. Então, as pessoas ficam deficientes, né? Vai chegar num grau de deficiência desse paciente. Não é o que a gente vê hoje, tá? Então, as pessoas, elas observando esses sintomas no início, né? Começou, viu uma mancha, perdeu um pouquinho da sensibilidade, está tomando banho ali, sentiu uma região do corpo que está diferente e já procurou recurso, o tratamento é eficaz. Era até essa pergunta que eu ia fazer. Nos dias atuais, eu imagino que seja difícil acontecer o que acontecia há muitos anos atrás, né? De repente ter alguma deformidade que seja realmente visível ali na pessoa, né? O rosto, a deformação, enfim. Hoje em dia isso ainda acontece? Existem pessoas que chegam nesse nível de resistência ou não mais de fato? É mais raro, né? Infelizmente, no Brasil todo ainda existe algumas regiões, né? Então, é mais difícil chegar, mas ainda existem esses casos mais avançados. Muitas vezes é por falta de conhecimento, até de profissionais de saúde. Certo. Essa pessoa até procurou atendimento, mas procurou em um, não deu certo, porque eu colhi uma família séria e a doença vai avançando. Né? Por isso que é essencial você persistir até você fechar um diagnóstico de uma doença mais grave. Olha aí que bacana, você que está nos assistindo, né, Bruno? A gente fazendo aqui o podcast. Sempre aprendendo. Exatamente. Sempre aprendendo. Ele está sempre aprendendo e sempre se surpreendendo também. Vendo que a nossa cidade, Sorocaba, tem muita coisa bacana para oferecer. Inclusive aqui a gente está vendo profissionais, né, da saúde voltado para a cura aí da hanseníase, vamos assim dizer, e profissionais qualificados para isso, né? Quantas cidades, de repente, tem a dificuldade disso. Então você que está nos ouvindo, que é consciente, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal para levar essas informações. Quanto mais a gente espalhar isso, pode ter certeza que muito mais pessoas serão tratadas aí de forma efetiva, ok? Bom, estamos indo aqui para os finalmente do nosso programa, mas antes eu gostaria de fazer uma outra pergunta aqui, que é a respeito desse preconceito, querendo ou não, imagino que ele ainda exista, né? Até essa resistência de, poxa, fulano em determinada família foi diagnosticado e aí as pessoas tentam até se distanciar e tal. Vocês notaram alguma diferença depois que a informação começou a chegar até eles? Esse preconceito diminuiu ou ainda é muito elevado? Falando principalmente da nossa cidade de Sorocaba. Não sei se é a doutora ou a Fernanda, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que o conhecimento sempre diminui. Tanto o preconceito quanto a estigma. Quanto mais a gente conhece, não só de hanseníase, mas de outros assuntos, né? Com a informação correta, a gente costuma ter atitudes, a gente muda as atitudes que a gente tem. Né? Sim. E a gente, acho que o importante de a gente lembrar que quando a gente deixa de se tratar, ou quando a gente deixa de informar que alguém da família está doente, tá, às vezes, tipo assim, meu pai está lá em outra cidade, está se tratando de hanseníase, né? É importante ele procurar o serviço de saúde, verificar ali aquele núcleo familiar, mesmo que não esteja morando na mesma casa, para a gente verificar se não tem ninguém doente. E não ficar com medo de, eu vou falar isso e aí vão me isolar também. Gente, tipo assim, não existe mais isolamento. Quem faz isso é uma pessoa que está pobre ainda de conhecimento. A doença não é... A gente precisa ter talento até para adoecer de hanseníase. Não é uma coisa, né? A gente fala, né? Não é assim uma coisa simples, eu quero ter hanseníase, né? E hoje, com o tratamento, a gente tem a cura dessa infecção. Lembrar que a gente tem crianças envolvidas em todo esse processo. Quando um idoso resolve que ele não quer tratar hanseníase, ele tem uma situação que ele já viveu a vida dele, né? Passou todos os ensinamentos da vida dele, já produziu na vida, e ele tem ali o seu encaminhamento para quê? Porque ele diz que já resolveu tudo da vida dele.
E os filhos e netos? Ele vai deixar que os filhos e netos dele vivam uma vida de incapacidade? Né? Que um menino que quer fazer odonto não consiga trabalhar porque não tem mobilidade das mãos, um outro que quer jogar futebol não consiga porque ficou com o pé equino, né? Que são sequelas que a hanseníase pode trazer. Então, acho que a gente tem que pensar, quando a gente fala falar sobre o estigma, não é falar só sobre a minha pessoa, é falar sobre a comunidade. Vocês falam em volta. Exatamente. A sociedade toda. Eu não quero tratar, né? Eu não quero tratar, mas e os meus, né? Como é que vai ser? É bem isso, né? Porque às vezes a gente, não quero, porque aqui que vão falar de mim se eu for atrás, se eu for me segurar, né? Se eu falar com a minha família. Então você não pode ter esse medo, né? Medo é o medo de ficar com conformidade. Medo, você tem que ter medo de não tratar, de você não ter saúde. Mas medo de procurar ajuda não precisa. E a história de esse grande fogo, né, do estigma, vinha muito envolvendo as questões históricas da Bíblia, né? Que quem tinha o nome lepra, né, a antiga lepra, que é a hanseníase, que a gente fala de uma forma mais atenuada, tinha muito envolvimento com uma fala de castigo, de pecadores. A gente sabe que essas coisas eram o que se tinha escrito naquele momento. Era a forma de escrever, né? E como não se tinha cura, então era necessário esse afastamento. Que era a forma que eles toda conheciam aquela- de tratar, né? O que eles Exato. conheciam naquela época? Que se eu isolasse, tinha menos contaminação. Hoje a gente já sabe que a contaminação não ocorre dessa forma. E a gente sabe que não adianta se isolar qualquer doença. A gente teve aí um episódio, né? Recente Da pandemia. da pandemia, né? A gente teve muitos isolamentos. Foi efetivo 100%? Não. Reduziu? Talvez. A gente não vai se saber com a E história. aí você vê a diferença né, até fazendo um paralelo aí com a história antiga e a atual aí da questão do isolamento, você vê a evolução da medicina. Foi feito o isolamento porque não se tinha, né, outra opção imediata, mas logo a medicina, trabalhando muito rapidamente, viu que o isolamento poderia ser bem mais rápido com determinados medicamentos, remédios, E hoje? a vacina, né? Hoje E aí, se isola Covid? Não se isola. O síndrome Né? do Covid não se isola. E a gente sabe que o Covid pode levar à morte, né? E hanseníase, doutora, ele pode matar? Então, graças a Deus, a gente não chega nesse ponto, mas chega com as deformidades. Qualidade de vida é muito importante. A gente, ainda mais quando a gente tem pacientes mais jovens, que tem toda a vida, né, pela frente, né, restringir às vezes trabalho, restringir a vida na sociedade. Então, por isso, né, que a informação, do conhecimento, como vocês estão falando, né, é muito importante. Sim. Né? Ainda mais essas doenças que muitas vezes a gente só ouviu falar, ou acho que às vezes nem tem mais, em Sorocaba já não tem, se não, na cidade grande não vai ter. E a gente brinca, né, que ela não passa nenhum pedágio, né, pra entrar, né? Então ela tá aqui, né? E não escolhe pobres ou ricos, né? Como é uma doença transmitida pelo ar e vem da história da nossa sociedade, não tem como a gente direcionar a uma classe social somente. Sim. Tá? Ela está em todas as classes sociais, a gente trata pessoas de todas as classes sociais de forma igual, né? Ela vai ter as mesmas quantidades de consultas, ela vai ter o mesmo medicamento e vai ser da mesma forma. Rapidamente, pegando uma fala sua, essa questão do medo, né? De repente, eu não vou porque melhor não fala nada, as pessoas vão querer se isolar. O tempo vai dizer que foi pior para aquela pessoa e até para quem está em volta, né? Então o medo de não ir vai acabar gerando vai exigir, né, um sacrifício maior, tanto daquela pessoa e talvez até mesmo de alguém da família, né? Você que está nos ouvindo aí, não tenha medo, sentiu algo diferente, procure ajuda, você viu. A partir do primeiro momento que começou o tratamento, já cessa a questão até de transmissão e você vai ser acompanhado por profissionais maravilhosos. Bom, isso aí, Bruno. Passando para você então. Então, queria agradecer a participação de vocês, importantíssimo, a gente aprende muito, tem essa questão até da transformação histórica, né? Que a gente pode dizer que melhorou, trouxe essa evolução. A gente acompanhava, que você citou o contexto histórico bíblico, né? Agora a gente entende que quando algumas pessoas falam que havia cura ali, não havia só a cura física, havia uma cura de autoestima e de reintrodução à sociedade, porque de fato tinha esse isolamento. Hoje, ainda bem, né?
você não tem mais essa questão do isolamento. E é fundamental que se quebre, né, esse preconceito, essa ideia, esse estigma de que você tem que isolar a pessoa, porque a gente aprendeu aqui, né, de forma muito rica, né, as questões de como se transmite e tal, que você pode conviver de maneira normal e, sobretudo, tendo a informação, já buscar o tratamento para hora. Então agora a gente convida vocês a também convidar os nossos munícipes, né, a conhecerem, entenderem o serviço de vocês e agradecer. E se faltou alguma coisinha, considerações finais, é que fala, faltou algo para lembrar, tá bom? Obrigado mais uma vez. A gente gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, com a população, né? Então a gente quer então fazer esse diagnóstico precoce. Se vocês tiverem sintomas, procure a gente, procure os profissionais de saúde. A gente vai estar lá esperando por vocês, tá? Se aparecer na sua porta algum agente comunitário fazendo as perguntinhas, responda sem medo. Você não é obrigado a comparecer ao serviço, mesmo que você tenha algum sintoma. Mas a gente diz que é muito importante para você e para sua família e para a qualidade de vida de todos os seus entes queridos. E para fechar, a gente só queria deixar uma mensagem aqui, Fê. Hanseníase é uma doença que tem cura e tem tratamento, tá? Obrigado, meninas, e parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. É isso aí. Então, da minha parte, mais uma vez, doutora Beatriz, muito obrigado. Primeira Fernanda, Bruno. Nossa, primeiro de 2016, hein? maravilhoso. Isso aí, Serano. Bom Bom, aprendizado. tudo bem que eles não mandaram para nós o panetone, mas a gente deseja para vocês um feliz 2026, que seja um ano maravilhoso, com muita informação que a gente vai levar aqui sempre, né? Claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha geral aí, permitindo Deus. Nos encontramos no próximo episódio aí do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima!